No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Poliana fica preocupado com o estado de Raquel, que nos últimos dias tem se mostrado cada vez mais abatida e silenciosa, como se escondesse um peso que não consegue dividir com ninguém. Observando a amiga se isolar, Poliana tenta arrancar alguma confissão. Raquel, você precisa conversar com alguém. Não pode continuar guardando tudo isso só para você. Mas a cozinheira apenas força um sorriso e muda de assunto, deixando Poliana ainda mais inquieto com o sofrimento calado dela. Enquanto isso, Gilda finalmente reconhece o homem que a atropelou, Olavo. Em choque, ela revela a Pascoal com a voz trêmula que viu o sujeito na piscina da hípica junto com César. Era ele, Pascoal. Tenho certeza. Estava de sunga, deitado numa espreguiçadeira ao lado do César. Relata, ainda com o olhar fixo no vazio. Pascoal fica atônito com a revelação e começa a traçar um plano para confrontar os dois e exigir justiça pelo crime cometido contra Gilda. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Do outro lado da cidade, Heleninha e Ivan se atrasam para o voo com destino a Roma por conta de uma confusão no trânsito. Irritada, ela culpa o namorado pela demora, enquanto ele tenta manter a calma. Você tinha que ter insistido pra gente sair mais cedo, agora perdemos tudo, reclama Heleninha. Ivan, exausto, apenas balança a cabeça, evitando mais um desgaste. Aldeide, por sua vez, finalmente toma coragem e enfrenta Marco Aurélio, deixando claro que não se rebaixará mais às suas humilhações. Após a briga, ela pede demissão com dignidade e volta para casa determinada a mudar de vida. No dia de seu casamento com Laudelino, Poliana está mais nervoso que a própria noiva. Mas a cerimônia ocorre com emoção e o casal parte em lua de mel para Portugal. Mais tarde, Pascoal e Gilda flagram Maria de Fátima aos beijos com César e percebem que há muito mais podre por trás das aparências do que imaginavam. Maria de Fátima finalmente conseguirá engravidar, coroando o casamento com Afonso com aquilo que sempre buscou: segurança, prestígio e, acima de tudo, acesso à fortuna da família Reutemann. Desde o momento em que conseguiu laçar o herdeiro, a moça vinha cultivando o sonho de garantir sua posição na elite carioca, não apenas como esposa de um milionário, mas também como mãe do futuro sucessor de um império. A gravidez, cuidadosamente anunciada com dramaticidade, lágrimas e direito a café da manhã especial na mansão, será vista por muitos como a vitória definitiva da ex-feirante que renegou suas origens. Porém, o castelo começará a ruir com a visita inesperada de Celina. A tia de Afonso, mulher refinada e de fala contida, surgirá na porta da mansão com um envelope nas mãos e um olhar gélido. Fátima, sempre arrogante, sequer imaginará o conteúdo explosivo que virá a seguir. Você está com uma sorte desgraçada, minha filha. Engravidar logo agora, não é? Fátima, desconfiada, tentará se manter firme. O que a senhora quer insinuar com isso? A minha gravidez é uma bênção. O Afonso vai ser pai, e não poderia estar mais feliz. Mas a madame não perderá tempo com rodeios. Em um tom seco, deixará cair a bomba. Eu tenho certeza que esse bebê não é um Reutemann. O meu sobrinho teve cachumba aos 8 anos. O Afonso é estéril. O silêncio cortante tomará conta do ambiente. Fátima ficará pálida, tentando entender se aquilo era uma provocação, uma mentira ou uma tentativa desesperada de afastá-la do dinheiro da família. Não é possível. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo, Celina, rebaterá, com a voz oscilando entre o pânico e a incredulidade. Mas Celina manterá a calma, abrirá o envelope e mostrará um exame médico antigo, datado da adolescência de Afonso, em que constava claramente a infertilidade dele, como consequência da inflamação testicular provocada pela doença. Pode ler. Está aí. Nenhuma mulher engravidaria dele, nunca. É uma condição permanente, segundo os médicos. O chão sumirá sob os pés de Fátima.
Ela, que sempre soube manipular, mentir e sair por cima, estará diante de uma armadilha que jamais imaginou: a verdade biológica. Por mais que tentasse manter a pose, a expressão de choque denunciará o medo. O que Celina fará com essa informação? Contará a Afonso? Divulgará para a imprensa? Ou usará para barganhar algo ainda maior? Você está blefando. O Afonso nunca me contou isso, nunca falou nada. Tentará argumentar. Mas Celina retrucará com precisão. Claro que não contou. Porque não quer acreditar. Porque isso o afeta como homem. Mas ele sabe. E eu também. E agora, você também sabe. E sabe o que isso significa, não sabe? Eu quero que você peça o divórcio, exigirá a tia, sem alterar o tom de voz. Fátima, devastada por dentro, engolirá seco. O plano inteiro estava prestes a desmoronar. O bebê, que ela usava como trunfo, agora se tornava prova de traição. O jogo virou, e ela sabia disso. Tentando reverter a situação, a golpista vai recorrer à sua melhor arma, a lábia. Olha, dona Celina, a gente pode conversar. Faltam poucos meses para eu completar 2 anos de casada. 2 anos! O tempo mínimo para eu ter direito à pensão, à divisão de bens, aos euros da cláusula nupcial. A senhora entende isso, né? Eu não vou sair desse casamento de mãos abanando. Isso não é justo! Suplicará, misturando arrogância com desespero. Celina, no entanto, não se deixará enganar. Justo. Justo seria você sair daqui algemada por tudo o que já fez com essa família. Você acha que me engana, garota? Desde o início eu sabia quem você era, mas resolvi dar o benefício da dúvida. Tolice minha. Ela se levantará da poltrona com ares de superioridade e, com o envelope em mãos, deixará claro que aquilo era só o começo. Ou você some da vida do meu sobrinho, ou eu mostro esse exame para ele. E mais, coloco um detetive atrás desse suposto pai da criança. Vamos ver o que encontramos. A partir daí, Fátima entrará em colapso. Correrá para o quarto, trancará a porta e começará a se debater sozinha, olhando para o espelho como quem vê seu reinado ruir. A gravidez, que deveria ser a garantia de sua ascensão definitiva, se tornava a maior ameaça de sua vida. Quem seria o pai da criança? César? Sardinha? Um segurança da boate? A incerteza a corroía, pois nem ela mesma sabia ao certo. Nas semanas seguintes, a tensão entre ela e Afonso aumentará. O marido, sem desconfiar da traição, se mostrará encantado com a ideia de ser pai. Começará a fazer planos, comprar roupinhas, escolher nomes, e cada gesto amoroso será uma tortura para Fátima, que terá que fingir cada reação, cada lágrima de emoção. Celina, por sua vez, manterá a vigilância constante. Mandará investigar os passos da rival, acompanhar as consultas médicas, verificar o tipo sanguíneo do feto. Qualquer pista que a ajude a provar que o bebê não é da família. Enquanto isso, Fátima buscará meios de contornar a crise. Tentará seduzir novamente César, ameaçar pessoas do passado e até cogitar trocar o exame de DNA no futuro. Ao mesmo tempo, pensará em fugir, abortar ou até acusar alguém injustamente. Qualquer coisa para manter o status. Esse filho vai nascer com o nome Reutemann. Nem que eu tenha que passar por cima de todo mundo para isso, prometerá a si mesma, num momento de raiva diante do espelho. Mas quanto mais ela se esforçar para esconder a verdade, mais pistas surgirão. Um ultrassom revelará que a idade gestacional não bate. Um ex-amante do passado ressurgirá, com mensagens comprometedoras. E a desconfiança começará a se espalhar como fogo. Afonso, até então cego de amor, ouvirá rumores no clube, será abordado por jornalistas, receberá bilhetes anônimos. Até mesmo Odete Reutemann tomará conhecimento do escândalo prestes a explodir e se divertirá com a situação. Uma golpista sendo desmascarada por outra. Isso é o retrato perfeito do que é essa gente. Comentará debochada ao ler um dossiê que sua assistente terá montado sobre a gravidez de Fátima. E como sempre, Odete usará a bomba a seu favor.
a pressão será insuportável. Fátima passará a ter crises de ansiedade, suores frios e pesadelos constantes. Nas ruas, começará a desconfiar de tudo e de todos. Qualquer pessoa que a encarar por mais de 3 segundos será para ela um potencial informante de Celina. Chegará ao ponto de revirar o próprio quarto à procura de escutas ou câmeras escondidas. Essa velha quer me destruir. Quer me ver arruinada. Mas eu não vou deixar, repetirá para si mesma, entre soluços e promessas de vingança. Afonso, por outro lado, continuará envolvido com o encantamento da paternidade. Fará planos de viagem com o bebê, criará um quarto temático na mansão e até idealizará sessões de fotos para a chegada do herdeiro. Fátima, cada vez mais encurralada, começará a desenvolver gestos obsessivos, esconder ultrassons, fingir sintomas, evitar exames mais precisos e manipular médicos. Chegará a pagar um técnico para alterar digitalmente imagens do feto, tudo para sustentar a farsa. Enquanto isso, César reaparecerá em sua vida com cobranças. O modelo, desconfiado de ser o verdadeiro pai da criança, começará a pressionar Fátima por respostas. Você acha mesmo que vai me usar e depois me apagar da história? Eu tenho o direito de saber se esse filho é meu, exigirá. Ela, acuada, tentará despistá-lo com promessas vazias e ameaças. Se você abrir a boca, César, eu te destruo. Ninguém vai acreditar num modelo falido. Mas o rapaz não se intimidará. Cansado de ser manipulado, ele começará a juntar provas contra a ex-amante. Mensagens antigas, fotos comprometedoras e até recibos de encontros durante o período fértil. Se ela quiser guerra, vai ter. Mas dessa vez não sou eu quem vai sair perdendo, dirá ele a um amigo antes de buscar um advogado. Raquel desmascara Maria de Fátima para Afonso. Ela vendeu a casa que meu pai construiu com a vida inteira de trabalho. Tudo começará de forma aparentemente pacífica. Maria de Fátima demonstrará um comportamento mais introspectivo após retornar de Paris ao lado de Afonso, simulando arrependimento e saudades da mãe. Eu queria tanto que a senhora me perdoasse. Sinto falta da minha mãe, sabia? Afirmará, com olhos marejados, abraçando o noivo diante de Poliana. A encenação tocará o coração de Afonso, que acreditará estar diante de uma mulher em processo de mudança. Sensível ao sofrimento aparente da esposa, o herdeiro da TCA decidirá agir. Se você sente mesmo falta dela, então eu vou procurar a Raquel. Talvez eu consiga ajudar vocês duas a se entenderem. Toda família tem seus conflitos. E se você conseguiu se reaproximar da minha mãe, por que não da sua? Argumentará ele, antes de sair decidido para encontrar a sogra. Fátima, mesmo relutante, fingirá apoiar a ideia. Se você conseguir convencê-la, já fico feliz. Ao chegar à casa de Raquel, Afonso será recebido com certa frieza, mas também com respeito. A cozinheira não esperará por aquela visita, tampouco imaginará o teor da conversa. O jovem começará mencionando a saudade que Fátima diz sentir. Ela sente a sua falta, Raquel. Me disse que cometeu erros, mas que está arrependida, que ficou traumatizada com coisas do passado, com um namorado violento que a senhora teve em Foz do Iguaçu. A frase cairá como uma bomba nos ouvidos de Raquel. A expressão dela mudará imediatamente, seus olhos arregalarão em indignação, e o tom de voz ganhará firmeza. Namorado violento? Que namorado, Afonso? A Maria de Fátima nunca conheceu nenhum namorado meu em Foz. E, se quer saber, o único homem com quem me envolvi por lá foi alguém que ela sequer chegou a conhecer. Isso é uma mentira absurda. Surpreso, Afonso hesitará. Mas foi o que ela me contou, Raquel. Disse que você viveu com um homem perigoso, que batia em você. E por isso ela fugiu. Disse que vocês passaram por muita coisa. Raquel então decidirá pôr fim à fantasia da filha. A Maria de Fátima mente, Afonso. E ela mente muito bem, sabe por quê? Porque ela não sente culpa de nada. Nada.
Você não tem ideia do que eu passei para reconhecer isso. Essa menina me envergonha. Ela vendeu a casa onde eu morava. A casa que meu pai comprou com uma vida inteira de trabalho. Você tem noção do que é isso? Me tirou de casa, do meu chão, sem me consultar, para correr atrás dos próprios interesses. Chocado, Afonso tentará entender. Como assim ela vendeu a casa sem te consultar? Isso é impossível, Raquel. Ela não teria esse direito. Ela tinha uma procuração, uma maldita procuração que eu dei quando achava que podia confiar nela. E sabe o que ela fez? Vendeu tudo pelas minhas costas. E não só isso. Com o dinheiro, ela foi atrás de um estilista, se meteu em festa de gente rica, mentiu para todo mundo dizendo que era filha de uma mulher rica, como se eu nunca tivesse existido. É essa a Maria de Fátima que você acha que conhece? O impacto da fala será visível no rosto de Afonso. Ele se levantará, caminhará até a janela e respirará fundo. Raquel, por sua vez, permanecerá firme, porém contida. Apesar da dor, ela escolherá não revelar ainda todas as trapaças da filha. E tem mais, Afonso, mas não vou entrar em detalhes. Tem coisa que eu prefiro que você descubra sozinho, até porque envolveria outras pessoas e não quero prejudicar quem não merece. O bilionário, tentando manter o equilíbrio, perguntará: Você acha então que ela só está comigo por interesse? Raquel responderá com uma calma cortante: Eu não preciso achar, Afonso. Eu vi com meus próprios olhos o que ela é capaz de fazer por dinheiro. E quando alguém mostra quem é, a gente tem que acreditar. Mas cada um aprende do seu jeito. Ele deixará a casa transtornado. Em vez de obter a reconciliação que buscava, terá saído com um turbilhão de dúvidas. A imagem de Maria de Fátima, até então lapidada pelas palavras doces e pelo charme, começará a rachar. No caminho de volta, Afonso tentará racionalizar. Talvez Raquel esteja magoada demais. Talvez esteja exagerando. Mas por que mentir sobre um namorado violento? E a história da casa? Enquanto isso, Raquel comentará com Poliana: Ele foi atrás de mim porque acredita nela. Mas uma hora a ficha vai cair. O Afonso só vai entender quem é a Fátima quando descobrir por conta própria. E olha, não vai demorar. Poliana, angustiado, perguntará: Você não deveria ter contado tudo? Não, porque ele tem que sentir com o coração. Se eu entrego tudo de uma vez, ele duvida. Agora, com a pulga atrás da orelha, ele vai começar a observar. Aí é questão de tempo. De volta ao apartamento, Afonso encontrará Fátima o esperando com um sorriso doce e uma falsa ansiedade. E então? Como foi? Ela falou? Vai me perdoar? O silêncio de Afonso será incômodo. Ele a observará por longos segundos, como se buscasse traços da sinceridade que acreditava ter visto. Fátima, percebendo o desconforto, insistirá: Você falou com a minha mãe, Afonso? Falei. Ela está bem. Disse que não quer conversar por enquanto, que precisa de tempo. Ele esconderá a verdadeira conversa, mas a dúvida se instalará com força. Ao virar de costas para tirar a gravata, Fátima aproveitará para enviar uma mensagem escondida em seu celular. Ela falou alguma coisa? Me avisa. Do outro lado da cidade, Raquel será abordada por Ivan, que questionará o motivo da visita de Afonso. Ela hesitará, mas contará parte do ocorrido. Ele veio falar da Fátima. Disse que ela sente saudade. Mas foi só tocar no assunto que eu descobri mais uma das mentiras dela. Agora disse que eu tinha um namorado que batia em mim. Você acredita? Ivan reagirá com incredulidade. Essa menina não tem limites. Mas você contou tudo para ele? Raquel negará. Não contei. Não quero envolver mais ninguém nisso, mas acho que agora a verdade começa a aparecer sozinha. Ivan, apreensivo, lembrará: Você sabe que, quanto mais ela for desmascarada, mais perigosa ela fica. A Fátima não é de baixar a cabeça. E nem eu, Ivan. Agora é ela quem que se cuide. Nas cenas seguintes, Afonso começará a reparar em pequenas contradições da esposa. Um telefonema suspeito, uma mensagem apagada rapidamente, uma reação desproporcional ao mencionar Raquel.
Ele comentará com Marco Aurélio que algo o incomoda. Às vezes eu sinto que estou casado com uma pessoa que eu não conheço. É como se cada história tivesse várias versões, e nenhuma delas fosse completamente verdadeira. O empresário, que já conhece as artimanhas de Maria de Fátima, desconversará. Mulher bonita e ambiciosa, Afonso. Tem que saber administrar. Elas mentem mesmo. Mas se for esperto, você tira proveito. O comentário deixará Afonso ainda mais perturbado. Pela primeira vez, ele sentirá que está completamente cercado de gente com máscaras. E a única pessoa que parece ter falado com honestidade foi Raquel. Na sequência, Afonso começará a agir com mais cautela dentro do próprio casamento. Sem revelar a conversa com Raquel, passará a testar Maria de Fátima, propondo pequenas armadilhas para medir sua reação. Em um jantar a dois, soltará: Você já me contou sobre Foz do Iguaçu, mas e a casa onde vocês moravam? Ficou com sua mãe? Fátima, surpreendida, engolirá seco, mas tentará manter a compostura. Ah, aquela casa era pequena, sem estrutura. Um horror. Minha mãe mesma quis vender, Afonso. Foi melhor assim. A gente precisava recomeçar. Afonso apenas assentirá, mas, por dentro, um alarme soará. Ela vendeu a casa, com uma procuração, e agora diz que foi escolha da mãe. Que mais ela inventou? Pensará. A máscara de Odete Reutemann começará a ruir por completo, revelando uma face ainda mais cruel e desumana da poderosa empresária. Após anos escondendo um segredo sórdido, Odete decidirá tomar medidas extremas contra o próprio filho, Leonardo, e surpreenderá até mesmo aqueles que já conhecem sua frieza. Tudo virá à tona quando a conta bancária de Nice for encerrada e os pagamentos enviados por Odete retornarem. A vilã, intrigada com o sumiço da antiga cuidadora, decidirá ir pessoalmente até o sítio simples onde a senhora morava. Um lugar distante dos holofotes e da sociedade abastada que frequenta. Lá, Odete será informada de que Nice morreu, vítima de complicações de saúde silenciosas que não puderam ser tratadas por falta de assistência adequada. Sem expressar qualquer sentimento de pesar, Odete voltará à mansão determinada a resolver o problema de forma prática. Ela convocará Ana Clara, neta de Nice, que ajudava nos cuidados com Leonardo desde pequena e que agora cursava medicina. A jovem, ao ser procurada por Odete, ficará inicialmente em choque, mas ouvirá com atenção a proposta indecente feita pela matriarca dos Reutemann. Você vai largar essa faculdade e vai cuidar do Leonardo, em tempo integral. Eu dobro. Não, triplico o valor que pagava a sua avó. Mas claro, quero tudo do meu jeito. Nada de visitas, nada de exposição. E chega dessa palhaçada de empurrar cadeira de rodas pelo jardim. Isso me incomoda, me enoja. Se precisar sair, amarra ele, ou tranca, sei lá, se vira. Só não quero ele desfilando por aí, exigirá Odete com um olhar gélido. Ana Clara ficará paralisada com o tom da mulher. A proposta financeira, de fato, seria tentadora, muito acima de qualquer bolsa universitária ou estágio em hospital. No entanto, a condição emocional e física de Leonardo, somada ao desprezo explícito da própria mãe, transformarão a tarefa em um fardo quase insuportável. A jovem chegará a hesitar, mas acabará cedendo diante das dificuldades financeiras que enfrenta, além da promessa de estabilidade e segurança. Ana Clara, se você souber levar a coisa com inteligência, pode garantir um futuro. Juntar um dinheiro que levaria vidas para juntar como médica. E vamos ser realistas. Com as crises que ele tem tido, isso não vai durar muito tempo. Não é possível que esse suplício vá se estender por anos, dirá Odete, num tom que mistura frieza com cálculo. Leonardo, que vive isolado em um dos quartos dos fundos da mansão, é mantido há mais de uma década em silêncio. Irmão gêmeo de Heleninha, ele sofreu um acidente de carro brutal na juventude. O episódio, abafado por Odete com a ajuda de médicos particulares e subornos, deixou sequelas neurológicas permanentes no rapaz. Desde então, Leonardo foi dado como morto oficialmente.
Uma mentira sustentada por sua própria mãe para evitar que seu herdeiro defeituoso, como ela diz às escondidas, manchasse o prestígio dos Reutemann. Heleninha, ao longo dos anos, chegou a mencionar lembranças vagas do irmão, mas foi silenciada, chamada de delirante e incentivada a aumentar a dosagem de seus medicamentos psiquiátricos. Odete criou uma verdadeira teia de manipulação para manter Leonardo oculto, como se ele fosse uma mancha que ela tentasse apagar com o tempo. Na mansão, os empregados mais antigos sabem da existência de alguém em um dos quartos trancados, mas não ousam comentar. O medo que Odete impõe é suficiente para calar qualquer testemunha. Agora, com Ana Clara no comando dos cuidados, a rotina de Leonardo muda. A jovem tenta humanizar o tratamento, cantar para ele, contar histórias, mesmo diante das limitações cognitivas do rapaz. Mas será constantemente confrontada com as exigências da patroa. Ele precisa tomar sol. Ele reage melhor quando escuta música. Tentará argumentar Ana Clara certa vez. Ele precisa ficar fora da vista, da minha e da dos outros. E não me venha com sentimentalismo, mocinha. Não é meu filho que está em jogo aqui. É o meu nome, a minha empresa, a minha reputação, cortará Odete, implacável. Leonardo, embora comprometido mentalmente, mostrará alguns sinais de lucidez quando estiver longe da presença da mãe. A chegada de Ana Clara trará um leve respiro em sua existência, e os poucos gestos de carinho que receber da nova cuidadora serão suficientes para despertar sorrisos e até tentativas de balbuciar palavras. A relação entre os dois, ainda que baseada na dor e na obrigação contratual, tenderá a ganhar contornos de afeto silencioso. Mas Odete não permitirá qualquer demonstração pública de sensibilidade. Para ela, Leonardo deveria ter morrido no acidente. Era para ele ter ido junto. Um inválido não serve para nada, muito menos para essa família. Em determinado momento, Odete chegará a inspecionar o quarto de Leonardo e acusará Ana Clara de estar mimando o rapaz. Ela mandará arrancar os desenhos infantis que a cuidadora colou na parede, proibirá o uso de rádio e ameaçará descontar no salário qualquer atitude que emocionalize demais o convívio com o filho. Você está aqui para cuidar dele, não para criar laços. Não é para amar. Amor é coisa para quem pode se dar ao luxo de ser fraco, dirá ela em tom cortante. A perversidade da empresária atingirá o ápice quando Leonardo tiver uma crise convulsiva durante a noite. Em vez de buscar ajuda médica, Odete ordenará que Ana Clara segure firme e apenas registre os horários das crises. Esses ataques dele são previsíveis. Não quero médico aí. Se ele morrer, morreu. Você entendeu, Ana Clara? Disparará, fazendo a moça estremecer. A rotina passará a ser marcada por controle rígido, ameaças veladas e vigilância constante. Odete instalará câmeras nos corredores e exigirá relatórios diários sobre tudo o que Leonardo faz. Qualquer desvio, como deixar a janela aberta ou permitir que o filho ouça música, será punido com descontos no salário ou advertências pesadas. Enquanto isso, do lado de fora, o mundo segue acreditando que Leonardo está morto. Nem mesmo Heleninha sabe da verdade. A empresária manteve todos os documentos e registros médicos trancados, e qualquer tentativa de contestar a narrativa será tratada como loucura ou chantagem. Aos olhos da sociedade, Odete continua sendo a matriarca intocável, a empresária visionária, a mulher de ferro. Mas atrás das paredes da mansão, a realidade é outra, e a cada dia mais sombria. Com Ana Clara cada vez mais envolvida com o sofrimento silencioso de Leonardo, crescerá dentro dela um conflito interno. Dividida entre o dinheiro que salva sua família da miséria e o grito abafado do rapaz que clama por humanidade, a jovem começará a tomar notas secretas, a gravar trechos de conversas e, aos poucos, a cogitar romper o pacto silencioso que firmou com a mulher mais poderosa e temida do país. Mas Odete, sempre atenta,
perceberá qualquer mudança no comportamento da cuidadora. E sua resposta não será branda. Ela deixará claro: se você quiser jogar comigo, saiba que eu nunca perco. E quem me desafia, desaparece. Odete, percebendo que Ana Clara andava inquieta, passará a controlá-la de forma ainda mais opressora. Exigirá que ela mantenha o celular desligado durante o expediente, monitorará seus horários e até restringirá suas saídas da mansão. Para a empresária, qualquer possibilidade de vazamento sobre Leonardo representa uma ameaça ao império que construiu com mãos de ferro. Ana Clara, porém, estará determinada a fazer a diferença na vida do rapaz, mesmo enfrentando o risco. Aos poucos, ela criará uma rotina mais acolhedora, respeitando os limites físicos e cognitivos de Leonardo. Passará a estimular o uso de tintas e pincéis, descobrindo que ele possui uma sensibilidade artística surpreendente. Em silêncio, o filho de Odete começará a expressar sentimentos que nunca pôde verbalizar, criando quadros com traços distorcidos, mas cheios de dor e humanidade. Certa noite, Leonardo pintará uma tela com duas figuras idênticas de mãos dadas. Ana Clara entenderá. Ele se lembrava da irmã gêmea. Heleninha, que sempre sentira um vazio inexplicável, voltará a ter pesadelos com o acidente da adolescência. Em uma dessas crises de insônia, invadirá a casa da mãe em busca de respostas, mas será escorraçada por Odete. Pare de viver no passado, sua louca. Leonardo morreu. E se você insistir com essa história, eu mesma vou interná-la novamente. Com a pressão aumentando por todos os lados, Ana Clara tomará uma decisão ousada: registrar tudo em vídeo. Usando uma câmera escondida entre os livros de medicina antigos, começará a montar um dossiê com as falas cruéis de Odete, as crises de Leonardo e até as ordens para amarrá-lo quando ela não estivesse por perto. A cuidadora passará a manter cópias desses vídeos em lugares estratégicos, prevendo qualquer retaliação da vilã. Num momento de surto, após uma crise intensa de Leonardo, Odete invadirá o quarto do filho e gritará: "Por que você não morre de uma vez, criatura? Já passou da hora de me livrar disso!" Ana Clara assistirá à cena petrificada, escondida atrás da porta. No dia seguinte, ela marcará uma reunião com um jornalista investigativo que trabalha disfarçado como entregador na região da Barra. Será a primeira vez que alguém se aproximará da verdade sobre Leonardo. César e Olavo se envolverão em uma trama ousada e criminosa, orquestrada por Maria de Fátima, que mais uma vez mostrará sua falta de escrúpulos e ambição desenfreada. A vilã vai arquitetar um plano para conseguir dinheiro fácil sem colocar a mão no bolso. E para isso, colocará em risco não só sua liberdade, como também a dos comparsas. O alvo? Um quadro valioso pertencente a Heleninha, que estará temporariamente na casa de Celina. Tudo começará quando César e Olavo procurarem Maria de Fátima, alegando que precisam de dinheiro para investir em um novo empreendimento. A dupla se mostrará empolgada com a possibilidade de abrir um negócio lucrativo, mas esbarrará na frieza da moça, que, apesar de envolvida com ambos em momentos distintos, se negará a ceder um único centavo. Investir com o meu dinheiro? Claro que não, queridinhos. Vocês se virem, mas... Posso ajudar de outro jeito, dirá ela, com aquele sorriso sarcástico que já se tornou sua marca. Com olhos atentos e voz baixa, ela explicará o plano. Vamos roubar um quadro da Heleninha, um original. Está na casa da Celina só por alguns dias, e eu já sei de tudo. É um serviço rápido, limpo e que vai render uma grana boa. César inicialmente ficará incrédulo. Você ficou maluca? Roubar um quadro? De uma pessoa que te conhece? Retrucará, visivelmente tenso. Mas Fátima não se deixará intimidar. Escuta, César. Esse quadro vale no mínimo uns 70 mil, talvez mais. E sabe o melhor? Tá com a moldura quebrada, a Celina só chamou a transportadora para levarem e fazerem um orçamento.
Ninguém vai notar a troca se a gente agir antes. Eu tenho o nome da empresa, o horário, tudo. Vocês só precisam chegar antes, dirá ela, com segurança, como se tivesse acabado de propor uma simples troca de roupas. César hesitará. Olhará para Olavo, que, por sua vez, estará dividido entre o medo e a tentação. Mas será Olavo quem quebrará o silêncio. Se a gente usar uniforme e crachá, ninguém vai desconfiar. Vai parecer só mais uma entrega. Fátima assentirá com um olhar de aprovação. Exatamente. Boné, macacão, crachá com o logo da empresa. Vocês vão ser 2 funcionários genéricos e pontuais. Reforçará ela, já demonstrando que havia ensaiado tudo mentalmente. No dia seguinte, César e Olavo se apresentarão disfarçados. Vestirão macacões idênticos, com crachás falsificados e bonés bordados com o nome da transportadora. Para não levantar suspeitas, ainda usarão óculos escuros e adereços como tatuagens falsas no pescoço. Parecemos entregadores reais? Perguntará César, se olhando no espelho antes de sair. Melhor que isso, só se a gente souber o nome do mordomo, retrucará Olavo, rindo nervosamente. Ao chegarem na mansão de Celina, serão recebidos pelos seguranças, que após uma rápida revista protocolar, os deixarão entrar. Nenhum deles perceberá nada de errado. Heleninha, um pouco surpresa com a chegada antecipada dos homens, os abordará na sala. Vieram mais cedo, foi? Olavo responderá rapidamente. Sim, senhora. Uma das coletas antes da sua foi cancelada. A gente aproveitou para adiantar. Ela assentirá, sem desconfiar, e dará autorização para o transporte do quadro. Enquanto César permanece na van ligada, do lado de fora da casa, Olavo se deslocará até o ateliê improvisado, onde Heleninha havia deixado o quadro encostado para o transporte. Moldura lascada, essa aqui mesmo, murmurará ao localizar a pintura. Com cuidado, mas agilidade, envolverá a obra em um tecido, fingindo estar seguindo os protocolos corretos de conservação. Em minutos, ele estará de volta à van com o quadro nas mãos. César engata a marcha e parte calmamente pela estrada. A dupla deixará o local antes mesmo que qualquer suspeita se forme. Do lado de fora, Heleninha continuará distraída em uma ligação ao telefone, acreditando que tudo corre conforme o planejado. O plano parecerá ter sido executado com perfeição. Porém, a tensão começará a se instaurar horas depois, quando os verdadeiros funcionários da transportadora baterem na porta da mansão. Eugênio, o mordomo, será o primeiro a atendê-los. Boa tarde, viemos buscar o quadro da dona Heleninha para avaliação e reparo, dirá o motorista da equipe verdadeira. Eugênio, sem entender, franzirá a testa. Mas, os senhores já estiveram aqui hoje mais cedo, não? Perguntará surpreso. Não, senhor. Nossos homens acabaram de sair da base. Este é o primeiro serviço do dia, afirmará o homem. Confuso, Eugênio fará uma ligação rápida para o gerente da transportadora. Eu acabei de falar com o gerente de logística da empresa. Aquele carro que veio aqui mais cedo não era deles. Avisará o mordomo, visivelmente alarmado. Heleninha largará o telefone ao ouvir a notícia. Mas como assim? Que história é essa? Perguntará, com a voz falhando. Eugênio, então, dará a sentença. Seu quadro foi roubado, dona Heleninha. O choque será imediato. Heleninha levará as mãos ao rosto, incrédula com a audácia do crime. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, César e Olavo estarão em um galpão alugado, avaliando o quadro. A gente conseguiu. Você acredita nisso? Dirá Olavo, eufórico. Não comemora antes da hora. Agora temos que vender essa porcaria, e sem chamar atenção, responderá César, mais cauteloso. O problema, porém, é que obras de arte não podem ser negociadas como qualquer mercadoria. A venda exigirá intermediários, contatos no mercado negro, e cada movimento errado poderá colocá-los em risco. Maria de Fátima, por sua vez, manterá a postura fria. Quando os dois a procurarem com a obra em mãos, ela não demonstrará emoção. Muito bem,
Agora me deem 2 dias. Eu conheço alguém que pode ajudar a vender. Mas lembrem-se, se um de vocês abrir a boca, é cadeia na certa. Isso é roubo, e roubo de obra de arte ainda por cima. Alertará, deixando claro que, apesar de ser a mente por trás do crime, manterá o controle da situação a todo custo. Enquanto isso, Celina tentará consolar a afilhada, que se culpará por não ter desconfiado dos falsos funcionários. Eles estavam tão normais. Tinham uniforme, crachá, até carro com logotipo. Eu fui uma idiota, lamentará Heleninha. A culpa não é sua, minha querida. Esses criminosos são profissionais. Mas vamos atrás deles. Isso não vai ficar assim, dirá Celina com voz firme, já acionando o advogado da família para mover uma investigação privada. Celina receberá uma visita inesperada. Um colecionador que havia visto o quadro de Heleninha anos antes em uma exposição particular. Soube do roubo. Aconteceu algo semelhante comigo. Queria oferecer ajuda. Posso reconhecer a pintura em qualquer lugar, mesmo sem moldura. Posso até fingir interesse e atrair os ladrões, sugerirá ele. A proposta parecerá arriscada, mas Celina, com o consentimento de Heleninha, aceitará a colaboração. Se isso ajudar a recuperar a obra, que seja, dirá a socialite determinada. O colecionador criará um perfil falso, anunciando em sites de arte que está interessado em peças não rastreadas. Como previsto, a marchand de Fátima fará contato, sem saber que está lidando com um aliado da polícia. Um encontro será marcado em um flat em Copacabana. Fátima e Olavo levarão o quadro, com os nervos à flor da pele. Se esse homem desconfiar de algo, a gente corre? Perguntará Olavo. A gente faz o que for preciso, mas ele vai comprar sim, vai pagar em dinheiro vivo, garantirá Fátima. No encontro, o colecionador elogiará a pintura, mas fará perguntas sutis. Sabem dizer onde essa peça foi restaurada? A técnica usada na moldura parece familiar. Fátima tentará mudar de assunto, mas Olavo ficará tenso. O comprador dirá que precisa de um tempo para sacar o dinheiro e pedirá que eles esperem. O que eles não saberão é que, do lado de fora, uma viatura da polícia já estará posicionada, aguardando o sinal do agente infiltrado. César, que decidirá ir ao local de última hora, observará tudo de longe. Ao ver Fátima e Olavo entrando com o quadro, suspeitará de uma armadilha. Essa história não cheira bem, murmurará. Antes de agir, ele verá os policiais se aproximando. Num movimento rápido, arrancará com seu carro, mas será seguido por uma moto descaracterizada da polícia. Dentro do flat, Fátima perceberá a movimentação policial e tentará escapar pelos fundos. Olavo, desesperado, tropeçará e derrubará o quadro, chamando a atenção dos agentes. "Mãos na cabeça! Polícia!" gritará um dos investigadores ao invadir o local. Fátima ainda conseguirá sair do prédio, mas será reconhecida por uma câmera da portaria. Já Olavo será detido em flagrante com o quadro parcialmente danificado. "Eu só carreguei! Foi ela quem mandou!" gritará, tentando se livrar da culpa.